gostaria já que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus 5, 27. Vamos ler. É apenas 4 versículos que tomaremos como parte desse tema sobre o adultério. É um tema que é de extrema importância falar na igreja, pregarmos, e precisamos aprender muito com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 27 diz assim. Eu estou lendo na NVT. Você que não tem Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, isso é Jesus falando, quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Versículo 30. E se a mão direita o leva a pecar, corte e a jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Vamos orar? Senhor Jesus, nos dê uma boa palavra nessa noite. Oriente-nos na sua santíssima palavra, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, naquilo que o Senhor quer nos instruir. E por isso, nesse momento, eu te peço, não deixe que nada venha roubar a semente da palavra do coração da sua igreja. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nos dê uma boa palavra, nos ensine, porque aprender de ti, Senhor, é sempre o melhor que nós podemos fazer. Guia o nosso culto, nos dê uma boa palavra, em nome de Jesus. Amém. O bom de série é isso, né, irmão? A gente vai fazendo os temas, chega alguns temas legais e a gente não pode pular, né? Tem que falar. Tem que falar o que a palavra está dizendo. E adultério é uma palavra muito importante. Talvez muitos não sabem, talvez muitos não conhecem. Mas a palavra vai dizer que os desejos de todos nós, seres humanos, ele sempre começa no coração do homem. Quando eu falo homem, eu me refiro à humanidade, homem e mulher. Então, primeiramente, os desejos começam no nosso coração, na nossa mente. E é por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão já na sua velhice vai dizer: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Precisamos guardar o nosso coração de toda a maldade, de todo o pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Se nós estamos escolhendo viver uma vida de santidade, primeiro precisamos guardar o nosso coração. E o tema que nós falaremos é sobre adultério. E essa etimologia, ou essa palavra adultério, ela é uma palavra que tem sua origem no latim. E é uma expressão latina que significa ad alterum, que significa na cama de outro, ou nos braços de outro. Alguém que não pertence àquele vínculo, àquele casamento, mas se encontra nos braços de outro.
Algo que significa como alterar, falsificar, tornar neutra ou coisa desse tipo. Mas o engraçado, isso é fato, é que todos nós estamos sujeitos ao pecado. Porque já fomos comprados pelo bom preço, mas ainda não recebemos o novo corpo glorioso, pelo qual Agostinho vai dizer que nós não seremos mais capazes de pecar. E é algo que eu sempre tenho falado aqui. Em Adão, em latim, o teólogo Agostinho vai dizer que Adão podia não pecar. Ele poderia escolher não pecar, porque ele foi o primeiro homem que teve realmente, ou literalmente, o livre-arbítrio. Depois que Adão peca, nós não podemos mais deixar de pecar. A todo momento, ainda que choramos, ainda que nos debruçamos diante de Deus, é só a gente levantar da oração, fazer algumas outras coisas que nós já iremos pecar novamente. Estamos ainda nesse período em que não podemos deixar de pecar. Mas o último estágio do homem, quando Jesus buscar a sua igreja, quando nós recebermos um corpo glorificado e estiver com Ele lá no céu, nós seremos impossibilitados de pecar. Nunca mais pecaremos, porque agora nós já atingimos o nível máximo de santidade. Então todos nós estamos sujeitos ao pecado, isso é fato, e você vai concordar comigo. Nós vivemos em uma época de exposição da depravação, da pornografia e da imoralidade. Todos os dias nós somos bombardeados pelos pecados de imoralidade sexual, ou pelos pecados sexuais. E nós somos bombardeados aonde? Em casa, nas ruas. Principalmente o cenário brasileiro é um cenário muito difícil, onde as mulheres estão nas ruas seminuas, não tem vergonha de nada. Não é como lá na Ásia, que as mulheres estão totalmente cobertas. Aqui não necessariamente precisaria disso, mas um pouco mais de respeito e comportamento moral. Então, nós somos bombardeados em casa, nas ruas, e principalmente, sabe na onde? Que eu e você sabe disso. E o que me entristece é que tem muita gente enredada nessas coisas. Aonde que mais nós somos bombardeados são nas telas dos smartphones. Aonde vídeos promíscuos de imoralidade, de pornografia, opera sem limites e sem censura. Eu não sei o que você buscou pensando que viria aqui hoje. Talvez essa não seria a palavra que você queria ouvir. Mas o que vale é que essa é a palavra que Deus queria que você ouvisse nessa noite. E a pergunta é: como nos livrar disso? Como? Eu estou lendo um livro do John Stott, um teólogo inglês, e o tema é os cristãos e os desafios contemporâneos. E é justamente aqui que nós precisamos entender qual é o papel da igreja, ou como a igreja deve se comportar em meio a tanta imoralidade sexual, em meio a tantas mudanças sociais. Isso é importante. Eu me apaixonei pelo tema, e não é à toa que eu vou fazer o meu TCC, a minha tese, nesse tema, sobre o posicionamento de um cristianismo que nasce há 2000 anos atrás,
sendo inserido ou vivenciado em uma sociedade tão diferente daquela época. Como será que a igreja deve se comportar? Um outro ponto é que nós vivemos em um mundo em que o divórcio e a traição são coisas normais. E quantas vezes você não já ouviu? Ó, não deu certo, separa, divorcie, abandone, comece de novo, inicie outro relacionamento. E a todo momento, até os próprios cristãos estão pensando assim. Mas não foi isso que Deus nos ensinou. Nós estamos deixando de lado, igreja, os valores estabelecidos por Deus em sua palavra. E qual foi os valores? Quais foram os princípios? Naquele dia do casamento, nós juramos em que seria até a morte nos separe. Não foi assim? Mas será que falamos da onde? Da boca para fora? Será que falamos do coração, com sinceridade? Como será que você, que eu, como será que nós falamos? Eu vi um vídeo que o pastor perguntava: será que quem ama trai? Quem ama trai? Todos, ou a maioria, irão dizer sim. Mas esse pastor, ele fez pesquisa, ou algumas pesquisas, com algumas pessoas que tinham mais de 30, 40 e 50 anos de casado. E essas pessoas diziam: eu amo, só que eu não traí, por causa do meu caráter. Naquele dia, eu confessei diante do Senhor, que seria até que a morte nos separasse. Então, traição não diz a respeito sobre o amor, porque quem ama trai sim, mas traição diz respeito à falta de caráter. E é por isso que nós precisamos voltar às origens da palavra de Deus. E a primeira coisa que Jesus vai falar no versículo 27 é o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. O que Jesus está lembrando aqui é de Êxodo 20, aonde os 10 mandamentos foram estabelecidos e foi entregue ao povo de Israel. E no versículo 14 de Êxodo 20, você pode ler, está escrito: não cometa adultério. Jesus, o que ele faz já na graça? Lá em Marcos 12, versículo 30 e o 31, Jesus vai dizer: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esse. A gente sabe que havia 2 pedras da lei, ou 2 tábuas. E a primeira tábua, ela estava se referindo ou apontando para Deus, porque dizia: não tem outros deuses além de ti, não faça para ti espécie alguma de ídolo, não use o nome do Senhor em vão, e lembre-se de guardar o sábado, o dia do Senhor. Mas os últimos 6, que seria a segunda pedra, está se referindo à dignidade do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso semelhante. Onde diz: honre o seu pai e a sua mãe, não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo. A segunda pedra diz respeito a ferir a dignidade do outro, que nós não podemos ferir a dignidade do nosso irmão. Então, antes de cometer um adultério, ou qualquer que seja o pecado que possa nos impulsionar a errar, ao erro, nós precisamos lembrar do que Jesus falou: ame o seu próximo.
Ame o seu irmão. Ame. O que a gente tem que entender é que antes de qualquer coisa nós precisamos amar o nosso próximo. E quem ama não faz mal a ninguém. Antes de trair, pense: o que será que vai acontecer com a minha esposa? Quais são os malefícios que eu vou trazer para ela? Eu vou estar ferindo a dignidade dela. Ou talvez, se a outra pessoa for alguém casado ou noivo, como que você estará agindo, ferindo a dignidade do outro? Nós precisamos amar os nossos irmãos. E o amor, ele tudo supera. Porque quem ama, suporta. Quem ama, faz e pratica o bem. Quem ama, não vai fazer simplesmente por fazer, mas vai pensar antes de fazer. E é por isso que Jesus, ele diz: não adultere, não cometa esse pecado. É claro que Jesus diz muitos outros pecados, mas nós estamos falando aqui do adultério, em específico. Continuando a leitura, no versículo 28, Jesus diz: eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. Tinha gente que achava que a lei estava pesada, né? Quando Moisés escreve não adultere. Mas Jesus vem para piorar as coisas, porque ele diz assim: ó, se você só olhar e pensar, já era. Parece que as coisas foi ficando mais fácil por causa da graça. Mas Jesus, ele vai dizer que se apenas olhar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, na lei, o ato, a consumação do ato determinava o pecado. Mas na graça, os pensamentos, as imaginações nos leva a pecar. Então parece que ficou fácil, mas não ficou. Ficou um pouco por causa da graça. Ele já perdoou os nossos pecados. Ele já nos tornou livre de toda a maldade. Mas ainda precisamos buscar a santidade a cada dia. A lei diz que a consumação determina o pecado e na graça o pensamento. Mas o que a gente tem que entender é que cada tipo de pecado gera uma consequência diferente. Um homem que era reto, íntegro, temente a Deus e fugia do mal, na Bíblia era um homem chamado Jó. E Deus, ele fala isso para Satanás: ele é um homem justo. Só que Jó pecava. Alguém pode me dizer? Sim? Jó era pecador? Com certeza, irmão. Só que Jó, ele não era um pecador do ato. Talvez esse seria o que menos Jó cometesse. E sabe o que acontece quando pecamos através das nossas atitudes físicas? O diabo, ele está ali para nos acusar, para levar diante de Deus as acusações contra nós. Jó pecava a todo momento na sua mente, sim, mas eu acredito que ele pedia muito perdão, que ele sacrificava, porque a Bíblia vai dizer isso. Mas Jó não deixou de pecar. O que eu quero te dizer é que talvez você não venha deixar de pecar, talvez com olhares, talvez com pensamentos, talvez com falta de, com omissão de ajudar alguém. Mas o que você tem que fugir é de toda prática que seja um motivo pelo qual o diabo possa te acusar diante de Deus. Fuja de tudo isso. Purifique também a sua mente contra todo pecado. Tiago capítulo 4 versículo 1 vai dizer o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de você?
E a gente sabe que as maiores guerras não é aquela que talvez a Rússia teve com a Ucrânia, que Israel está tendo com a Palestina. A maior guerra na vida de um homem começa na sua mente. É uma luta de você com você mesmo. E essa é uma guerra constante que tira muitas das vezes seu sono, que te traz muitas das vezes desconforto. Essas são as guerras. É por isso que Tiago vai escrever isso. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de você? Todas as confusões, todos os conflitos, todo o desejo pelo pecado, meu querido, começa primeiro na sua mente, no seu coração. O pecado não nos pega de surpresa, você tem que entender isso. Dificilmente você acorda assim e olhou para o lado e já pecou, não. Eu quero te dizer que o pecado é uma construção psicológica de momentos que nós iremos dando corda, momentos que nós iremos alimentando, momentos que nós iremos olhando, observando, querendo um pouquinho mais. O pecado é sutil, o pecado acontece desse jeito. A gente precisa entender que antes do pecado ser cometido no corpo, ele é cometido na onde primeiro? Ele é cometido na nossa mente. Nós premeditamos tudo, nós imaginamos tudo, nós criamos ou conflitamos com nós mesmos, muitas vezes, para nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que é uma luta constante da carne e do Espírito, porque o Espírito de alguém que é espiritual quer fazer o que é bom para o Senhor, quer fugir das tentações, mas a carne, esse corpo pelo qual nós estamos aprisionados, como a filosofia antiga vai dizer, a prisão da alma, continua insistindo que nós temos que matar os nossos desejos. Mas eu tenho um conselho para você. A Bíblia vai dizer muito claro em 1 Coríntios capítulo 16, onde Paulo vai dizer, mediante essas situações, onde você é bombardeado por pensamentos pecaminosos, por desejo de alimentar o pecado de vocês, fujam disso. Fujam. É isso que ele vai falar. Fujam da imoralidade sexual. Fujam de todo desejo pelo pecado. Fujam de todo desejo pelo adultério. Uma coisa que eu quero te falar, não tente resistir. Tiago 4, capítulo 7, versículo 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Serve para um outro contexto. Pecado de imoralidade sexual não pode ser tentado resistir. Fuja, tira, remova. Se é alguma rua que você passa, troque o caminho. Tem que pegar 2 ônibus, pegue 2, mas fuja do pecado, porque tudo que o pecado quer fazer com você é te destruir. Destruir sua família, destruir sua casa, destruir sua comunhão com seus filhos, destruir sua comunhão com Deus, te fazer pensar que você é um miserável. É por isso que nós precisamos muitas das vezes tomar medidas drásticas para fugir do pecado. José foi um homem que o seu corpo, as suas vestes estava nas mãos da mulher de Potifar. José não tentou resistir. O que José fez? Alguém sabe? Ele fugiu. Fuja, porque você não vai ser forte o suficiente para tentar resistir. Você não vai ser forte o suficiente para resistir o pecado pelo qual você está sedento, porque é assim que nós somos sedentos por esses pecados. Pecados que o nosso corpo, a psicologia vai dizer que o desejo pelo sexo é o maior desejo que o homem tem. É por isso que alguns livros de psicologia financeira vão ensinar a transmutação do desejo do sexo. O desejo do sexo, ele cria situação, ele cria imaginação, ele te leva a um nível louco de
realidade, te leva para um mundo que nunca existiu, que não existe. É por isso que nós não podemos brincar com esse pecado, pecado de imoralidade, pecado de adultério, pecado de alimentar o desejo do nosso corpo, os desejos da nossa carne. Fuja disso. Não tente resistir. Quando nós entramos em estado de alerta, eu quero te dizer, quando você entrar em um estado de alerta, e você precisa fugir disso, não deixe que a situação suba de nível, porque isso vai te derrubar. Continuando o texto, versículo 29 e o 30, Jesus vai dizer assim: se o olho direito o leva a pecar, arranque ele e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte e a joga fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Jesus estava dizendo que nós devemos tomar medidas drásticas para combater o pecado na nossa vida. Eu não quero que você saia daqui, que você arranque seus olhos. Não faça isso, porque senão amanhã eu vou estar processado. Não quero que você saia daqui, que você corte sua mão direita ou corte sua mão esquerda, que você faça nada. O texto quer dizer, no seu original que foi escrito, tome medidas drásticas, para que você possa evitar que o pecado se alastre na sua vida. Ou seja, não brinque com o pecado. Fuja de tudo que ative os gatilhos do pecado ou da vontade de pecar. Você precisa fugir, meu querido. E eu gravei esses dias um vídeo sobre isso. Aonde é que tem mais disparados os gatilhos e a vontade e o desejo pelo pecado na sua vida? Ah, pastor, é quando eu estou em casa sozinho. Então não fique sozinho, fuja de ficar sozinho. Vai para a casa da mãe, vai para a casa de um primo, vai para a casa de alguém. É nas minhas folgas, pastor. Ah, pastor, eu trabalho em frente a um computador. Gente, mude o cenário, arranque isso da sua vida, trabalhe com mais alguém, faça algo, ou seu trabalho com algumas outras pessoas do lado. Ah, pastor, é uma rua que eu passo, evite de passar aí. Fuja do pecado, fuja de toda a imoralidade sexual. Ah, pastor, algumas amigas lá da empresa, algumas pessoas. Gente, o ambiente que nós frequentamos determina quem somos. O ambiente que nós frequentamos determina quem somos ou o que seremos. Por isso que nós precisamos, é o que Paulo vai falar, e é isso que eu quero falar para você. O que nos arrastará para o inferno será a falta de arrependimento, seguido das nossas ações. E é por isso que Paulo ele vai falar para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16: tenha cuidado de si mesmo, permaneça fiel ao que é certo, Timóteo. 2 Timóteo também, capítulo 22, versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele jovem que seria o futuro pastor da igreja, fuja de tudo que estimule as paixões da sua juventude. Isso é para vocês, jovens. Fujam disso, porque isso não vai dar em nada. E ele diz: em vez disso, Timóteo, busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Ele está dizendo: Timóteo, não alimente os pensamentos pecaminosos na sua mente. Fuja de toda imoralidade. Fuja da prostituição, Timóteo. Fuja da pornografia. Fuja da mulher adúltera. Fuja dos caminhos que te levam ao pecado, Timóteo. No lugar disso, ou em vez disso, ele vai falar no capítulo 4 de 1 Timóteo, a parte B do versículo 7. Em vez disso, Timóteo, sabe o que você faz? Exercite-se na devoção. Ou seja, antes de tudo isso, se dedique na piedade. Vai orar, vai jejuar,
vai ler a palavra, vai estar com pessoas que te levem para perto de Jesus, para perto de uma vida de santidade, para perto de uma vida frutífera diante de Deus. É isso que nós temos que ser, é assim que nós devemos nos comportar, porque senão nós seremos meras presas nas mãos do diabo. E eu, quando prego aqui, não prego somente para os homens, prego também para as mulheres. Fuja de tudo que vem para destruir seu lar, sua família. Se o seu casamento não está bom, procure ajuda de alguém. Muitas das vezes os casamentos morrem, são extremamente levados à falência. Sabe por quê? Por causa do orgulho das pessoas. Não querem conversar com ninguém, não querem se aproximar de ninguém. Claro, você não vai sair falando para todo mundo, mas deve ter alguém que você confie, compartilhe, peça oração, peça ajuda, porque isso também é um tipo de orgulho. E o orgulhoso, ele vai pagar um alto preço. Nós precisamos entender que nós somos famílias, estamos aqui uns para ajudar o outro. Mas eu não vim aqui te deixar triste ou entristecido. Sabe por quê? Porque diante de tudo que eu preguei aqui, diante de tudo que eu falei aqui, Jesus já nos tornou livre de qualquer pecado. Você talvez pode ter ficado triste aí. Ô Senhor, me perdoe. Mas eu quero te dizer que eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te falar que você vai para o inferno pelos seus pecados. Não. Porque o pecado ele já foi perdoado. Se você for pecar daqui 10, 20, 30 anos, você acredita que o sangue de Jesus ele foi suficiente para perdoar todos os pecados? Mas nós fomos livres, sabe do que? Da escravidão do pecado. E eu quero que você abra em Romanos capítulo 6, versículo 10, ou acompanhe comigo aqui no telão para ser mais rápido, onde diz assim a palavra de Deus. Romanos 6, versículo 10. Olha só o que Paulo vai escrever. E essa é a esperança, irmão, que nós temos. Porque se fosse depender de nós, a gente não ia conseguir não. Ainda tem gente que se mostra tão forte, tão orgulhoso, sabe, diante do pecado. E você também não pode deixar que o diabo acuse na sua mente. Ó, você pecou de novo. Para que você vai para a igreja? Você pecou de novo. Para que você vai seguir Jesus? Ele vai te acusar todo o tempo. Não deixe que as acusações do diabo te oprimam. Romanos 6,10 vai dizer, entenda o texto, o apóstolo Paulo dizendo, quando ele morreu, ou seja, quando Jesus morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumentos para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor. Em outras versões está, você não é mais escravo do pecado, porque o pecado não tem ou não terá domínio sobre você. Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. E é por isso que você não é mais escravo do pecado, porque na morte de Jesus foi a morte que nos trouxe vida. E se alguém está enredado nesse pecado,
Não é porque verdadeiramente você é um escravo eterno do pecado. E que você não tem mais jeito, você não tem mais cura, você não tem mais solução. É só porque você precisa entender que você já foi livre. O pecado nada mais significa uma cela, uma prisão com a porta aberta. Será que você pode imaginar uma cadeia com a porta aberta, sabe? O juiz já bateu lá, a sentença já te libertou. Só que tem muitas pessoas que não querem sair. E o pecado é isso. É você estar num cárcere com a carta de liberdade nas suas mãos. Porque você não é mais escravo do pecado, igreja. Eu não sou mais escravo do pecado. Só que muitas vezes parece que somos, não é? Muitas vezes parece que somos. Parece que estamos aprisionados, mas nós precisamos pedir ajuda de Deus, porque em Cristo nós fomos livres de todo pecado. Em Cristo nós temos domínio próprio, e é isso que nós precisamos. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Seja forte para fugir do pecado. Seja forte para fugir do adultério. Seja forte para fugir da imoralidade. Seja forte para fugir daquilo que tem te perseguido. Seja forte para fugir naquilo que você tem caído todos os dias. Seja forte para fugir daquilo que está te conduzindo à vida de pecado. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!